Então, gente, eu tava falando com o Jeff em off, então eu acho que é válido eu falar pra vocês. A não ser que o Jeff queira fazer o roleplay e falar o que eu falei, sacou? Eu ia pra essa aí. Que essa parte é o que eu lembro do velho falando. O velho, ele fala pra vocês que ele precisava de 4 partes pra fazer 2 orbes pra vocês entrarem, sacou? Sim. E tipo assim, inclusive você colocou os 2 orbes, um orbe lá e os fragmentos e deu uma chacoalhada no gelo. Mas não foi suficiente. E é isso. Então a gente tem 4 peças de orbs na mão. Você tem um orbe e as peças pra fazer o outro, entendeu? Eu falo, ô gente, eu acho que isso aí precisa estar montadinho, bonitinho. Eu acho que quem vai saber fazer isso é o Traud. Porque ele já tinha falado que precisava para construir mais um, para poder ajudar a gente. Então eu acho que a gente vai ter que voltar lá nele. Mas foi o que eu disse, velho. Então, foi o que ele disse. Então, vamos? por que nós não trouxe o velho? Eu Ele é acho que ele velho, morreu. né? Imagina se o elemental aqui desse uma estalactite nele. Era só ele não tomar estalactite. Mano, capaz desses esqueletos até... O esqueleto arremessa a cabeça do esqueleto nele, capaz de se acertar, capaz dele morrer. Era só não ser acertado. Logfar, ele é velho. Ele tem as articulações duras. O Não, é reflexo só dele... entrar em fúria. Entra em fúria, reduz metade do dano, não toma Ele não dano, tem já era. fúria, ele não tem fúria, ele é velho. Velho não tem fúria, velho é só paz e amor. É que você não conhece os velhos da minha vila. Eles é tudo em fúria. Mas ele Se é bem que velho, os mas velhos ele, da minha ele é vila, mago. do meu monastério, eles desviam de bala de caralho 4. Viu? Talvez Ele é esse mas velho. Ele vive dentro do templo lá, do sei lá o que é aquilo, do monastério. Não sei o que é. Ele deve ser forte em magia. Viu? Agora, se ele ia tomar um tapa e cair, eu acho que ia. É só ele bater primeiro, né, Lockhart? Né? É só bater primeiro que você não toma dano. Se o cara tiver morto não causa dano. Vocês vão voltar então? Vamos. A gente pode não fazer... Não, vamos. Não, deixa começa. os tokens aí, deixa os tokens aí. Ah, só porque eu queria usar uma magia lá na água. Não, vocês podem fazer o roleplay de vocês sem problema. Mas vocês voltam até a vila, então. Tá. Sim, Beleza. mas... A gente chega naturalmente até a casa do velho, Cara, assim, de boa. vocês passam pelo aquele lago congelado sem muito problema. Até porque... Sabe por que é sem problema? Porque o Bastei usou uma magia chamada Andar na Água. E porque o Lockhart deixou uma corda lá. Essa corda Não, já tava todo mundo pode até... andar por cima da água, tá? Essa corda já tava até um pouco congelada ali, tá? Viu? Virou uma barra. Virou um corrimão. Vocês voltam, passam pelo aquele cemitério de zumbis e tal, sem muitos problemas até então. Tá? E vocês voltam até a cidade de Rústica. Quando vocês chegam nela, uma coisa que chama muita atenção é que, sabe aquelas pessoas do casarão? Elas não estão dentro do casarão mais. Elas estão lá discutindo alguma coisa lá fora, sabe? Eles estão fazendo uma roda diferente lá, estão discutindo. Alguns estão até mais acalorados, gesticulando mais bruto, saca? O outro pega, segura o outro. Vocês não vê o Traud lá. Então provavelmente o Traud ainda deve estar na Catedral do Fogo. E agora é ação livre. Tá, a gente viu então que eles estão tendo uma discussão mais acalorada ali. Sim. E inclusive isso não tá aqui na história, eu tô inventando. Eu, como nenhum, gostaria de ir lá. Curiosa. Beleza. Você vai. Eu também, eu quero ver briga. Eu vou lá pra ver se tem alguém brigando. Cara,
Continua frio, tá? Bastante frio. Vocês veem ainda o pessoal que tá mais acostumado, tem uns que são mais parecido com o Lockhart, que usam um cinturão e tal, e sem camisa, saca? E eles estão discutindo, falando assim, ele veio de novo, ele fez de novo. Agora eu acho que eu estou sentindo o que o Traud estava sentindo. Aí o outro pega e fala, mas como você quer, o que você quer fazer nisso? Você sabe que ele ia vir numa hora. Mas eles pegando e falando assim, sim, mas eu não imaginei que seria tão rápido. Veio de novo, fez de novo. Aí o outro pega e fala assim, tá, mas a gente não tem como entrar na fortaleza. Coisas desse jeito, eles estão discutindo, sabe? Posso brotar atrás de um desses que estão falando e falar assim, por acaso vocês estão falando de Mirgo? Aí eles pegam, olham assim pra você. Aí o outro dá um bate e fala assim, sorrisinho no cara. ele pega e fala assim, agora não faz sentido mais ficar não falando o nome. Sim, esse desgraçado veio aqui, pegou 3 de nossas mulheres, levou elas pra lá, pra Fortaleza. Aí eu, peraí, ele veio como? Se a gente tá vindo de lá, a gente não encontrou ele indo pra lá? Lembra aquele que vocês ouviram, brum, sacou? Aham. Pode ter sido naquela hora, sacou? Não, eu sei, mas... Entendeu? Ele Eu pegou não e falou sei. assim, ele veio muito rápido, veio aqui, apareceu, já pegou elas e levou pra lá. Aí eu pego e falo, tá bom, e pego e sai. Eu vou voltar lá pro tempo. Beleza. Todo mundo faz isso? Pergunto, quem eram essas mulheres aí? Cara, ele fala que eram mulheres dele, sacou? Tipo, Beleza. esposa. Aí eu falo, agora vocês dão importância, né? Quando era filho do cara lá, vocês não estavam nem aí, né? Agora você dá importância, né? E sai andando. Eu só dei a lição de moral. Aí ele pega e fala assim, mas vocês estão voltando com as Aí mãos vazias? Com as já- mãos vazias. Beleza, não, se você vai embora, ele foi embora, beleza? Não, ele falou pra mim, eu tipo, Eu só mandei aquele joinha assim, ó. Aquele joinha de lado que eu tô de costa. Eu só ouvi ele falando assim e mandei um joinha assim de costa. E agora vamos lá no velho tentar achar o Traud. Beleza, sem problema. Vocês vão lá pra Catedral de Fogo e o Traud tá lá. Aí eu chego toda daquele meu jeito. Quando são velhos legais, não velhos babacas. E eu assim, olá Traud, tudo bem? Podemos tomar mais um chazinho? Você vê que ele tava assim, fazendo assim na cabeça, sabe? Naquela poltroninha dele, na cadeirinha assim, balançando, ele olha pra vocês. Ora, mas então, vocês voltaram. São os primeiros que voltam. Ele começa a pegar as coisas e tal, já pega um tanto de chá, pega cobertor pra colocar em volta de vocês, sabe? Pra esquentar vocês. Peraí. Antes de tudo, eu preciso de algumas coisas. Urgência, tem papel e caneta, tá anotando? Caneta? O que é caneta? Lápis, pergaminho, tinteiro. Sim. Pergaminho, pega. Eu preciso Ele vai tirando eu preciso de uma corda. Eu preciso de uma corda grande. Uma corda grande. Eu usei a minha lá, eu vou precisar de outra. Corda grande. Tá anotando, né? Alguma coisa de fogo, muito fogo. O que você tem de fogo aí? Fogo, que só fogo que funciona. O que você tem de fogo? Eu posso levar essa lareira? Eu vou levar a lareira comigo. Aí você vê que ele tá meio ouvindo o que vocês estão falando, tá meio um pouco desesperado. E outra coisa, eu preciso de uma forja aqui, ó, e mostra os 2 fragmentos pra ele. Porque eu acho que, tipo assim, eu acho que ele vai forjar um orbe a partir dos fragmentos, como se fosse ferro, sei lá. Nisso ele tava com o papel e o papiro na mão, o papiro e a pena na mão, ele solta, cai, saca? Tlim, tlim. E ele pega esses 2 e fala, agora sim, isso é fenomenal. Agora eu poderei fazer o outro orbe que vocês entrarão lá. Então acende a forja e trabalha que a gente tem que voltar lá, nós escutamos um barulho lá, o negócio, estrondou lá, nós precisamos entrar, o bagulho tá louco. Aí ele pega e fala assim, então foi por isso que aconteceu. O Mirgo veio aqui e pelos que eles estão falando, levou mais gente pra lá.
Mas como é que ele levou? A porta tá trancada, a gente não abriu a porta, ele entrou por onde? E eu tô tipo agitadão, porque eu quero acabar logo, eu quero lá dar porrada. Ele pega e fala assim, a fortaleza é grande, né? Ele deve ter seus meios, mas não tem muito que vocês fazerem agora. Eu vou precisar de um tempo pra fazer isso, a magia. Quanto tempo? Agora, cara, são umas 5 da tarde. Eu vou deitar no chão. Ele pega e fala assim, até amanhã cedo elas estarão feitas. Magia requer tempo. Ele pega e Aí fala eu dou um... viu, Lihuan? Viu? Tá aí o seu descanso aí, ó. Viu? Viu? Agora a gente é obrigado a descansar. Só fala assim, ao mesmo tempo de tanto inferno, finalmente uma notícia boa daquela Que notícia boa. Até agora a única notícia ruim foi essa. A gente vai ter que esperar. A gente vai ter que esperar. Onde que isso é bom de esperar? Aí eu chego perto dele e falo assim, é bom porque aí o seu machado pode pegar fogo depois. Eu vou pegar o pergaminho que esse cara aí que eu vou... Não é? Eu ponho o pergaminho, bato o machado no pergaminho, o pergaminho faz o machado pegar fogo. Não é assim que a magia funciona? Não. Então me dá uma que funciona assim, porque eu não sei recitar nada, o negócio é bater. Quando eu bato o pergaminho faz o machado pegar fogo. Eu bato em alguém, a pessoa pega fogo, eu pego a pessoa, bato eu faço aquele biquinho dele, eu faço aquele biquinho dele assim, ó, pra ele parar de falar um pouco. Tá aí eu fico, o machado pega fogo, aí a pessoa pega fogo, aí o gelo pega fogo no gelo. Eu falo assim, desde que a gente faz a magia, você só trata de acertar um machado nele, combinado? Beleza, mas eu vou querer uma marreta pra quebrar o gelo. Eu vou querer uma marreta, vou levar uma marreta também. O Traud pega e fala assim. O Traud pega e fala assim. Então está acertado, vocês podem dormir por aqui novamente. E enfim, ele já vai. E tipo, enquanto você estava discutindo o que fazer, ele já estava com aquele olhar lá pra cima, sabe? Longe, distante. E de repente ele olha pra foto da filha dele. E aí que ele recobra a consciência pra vocês e fala, durmam, não sei, durmam por aí. E já vai saindo, tá ligado? E aquele velhinho que tinha passos tão delicados e baixinhos e meio corcundinha, você vê que parece que alguma esperança acende nele, ele já dá uns passos mais velozes e mais assertivos, sabe? Sem esbarrar muito nas coisas. E ele vai lá pra dentro da fortaleza. Eu não tenho o mapa da fortaleza. Da fortaleza não, da catedral aqui, gente. Então imaginem que é uma catedral um pouco grande, tá? Ele vai pra um dos quartos que tem por ali. E tá lá trabalhando pra fazer o orb que vocês precisam, tá? E aí é com vocês, agora é ação livre. Eu vou na frente da lareira. Eu vou sentar ali de pernas cruzadas. Apoiar a mão nos joelhos e tipo assim, entre os joelhos e a minha mão, eu estou segurando a lança, ela na horizontal. E ali eu fecho os olhos e começo a agradecer a vida pela jornada que a gente fez, que teve bom sucesso. E por ela ter iluminado literalmente o nosso início de jornada, trazendo a informação que ela pôde dar da forma que ela pôde dar. Você mesmo sendo um clérigo do level 1. Você vê o fogo tremular, tá ligado? Aham. Um tremulado um pouco diferente. Ele faz um tremulado meio de redemoinho, sabe? Alguma coisa um pouco diferente. Imagina que não é uma coisa que, nossa, o fogo tá se controlando. Tal. Só alguma coisinha que você pega e fala assim, a vida tá comigo, tá ligado? A luz tá comigo. Sim. Alguém quer fazer mais alguma ação? Eu só vou deitar igual enroladinho assim, sabe? Tipo, são 5 da tarde, entendeu? Mas eu vou deitar, tipo, igual o gato mesmo e vou ficar na paz, assim, olhando pro fogo. Tá bom. Bem curioso, porque o fogo tá diferente, né? Pelo visto. Então eu vou ficar bem focado assim, mas até uma hora que eu vou pescar e vou dormir. Hugo, eu vi o machado que você mandou pra mim, a gente pode fazer que o seu machado já seja desse jeito desde o começo, sacou? Uma parte de marreta e uma parte de lâmina, tá? Mas aí continua sendo de 2 mãos. O que você vai poder fazer é tipo falar pra mim, ó, é dano de concussão ou dano cortante, beleza?
Bastet, Beleza. desculpa, eu acabei vendo um negócio. Você pode repetir o que você vai fazer? Eu só vou deitar igual um gato mesmo, sabe? Todo enrolado assim, tipo, no cantinho, assim, perto do fogo. Mesmo sendo de tarde, porque não é fácil virar duas feras no mesmo dia, sabe? Eu tô bem cansado e vou ficar aí. O que é interessante agora, pessoal, é que nesse local parece que o fogo é muito mais aconchegante do que em outros locais. Vocês já tiveram outras aventuras, e talvez outras aventuras que vocês passaram noites um pouco geladas. As também. sueiras. Ai. E o fogo, a fogueira que vocês faziam, parecia não esquentar tanto, aconchegar tanto, do que esse local da Catedral do Fogo. Inclusive, vocês veem na lareira, e a lareira ela tem menos combustível para fazer fogo do que normalmente precisaria. Então vocês veem que esse local realmente tem alguma bênção de algum deus elemental, tal. Vocês estão preparados para ganhar um nível? Sempre! Mestre, o Troud, ele tá acordado, ele tá muito ocupado, Ele tá lá posso fazendo posso sentar do lado dele e trocar uma ideia ou não? Você vai fazer isso antes ou depois da noite passar? Antes da noite passar. Então você ainda não ganhou seu nível, vai lá, pode ir lá. É. Você vê que ele tá lá, tipo, as mãos dele estão envoltas em uma magia alaranjada, sabe? Fazendo algum vapor assim pra cima. E o quarto dele totalmente escuro. Só as mãos dele fazendo isso. Quando ele olha pra você, pra começar a conversar, você vê que os olhos dele também estão tipo Avatar, bem alaranjados, sacou? É alaranjado no meio e no mais perto das bordas é mais vermelhado. Tá, mas Ele tá ele recitando- tá exigindo uma concentração dele ao ponto dele não me dar atenção? Não, ele tá falando umas palavras, mexendo as mãos. Você vê que os fragmentos começam a chegar um perto do outro, sacou? Muito pouca coisa. Então ele Aí eu olha pra sento você do e lado fala dele, com... tipo assim, sabe? Criancinha Aham. vendo alguém fazer... E ele fala com uma outra voz com você. Ele fala, sim, Lockfar. Tipo, e continua mexendo, sacou? Sem perder a concentração dele. Ele fala. Não, eu tô só querendo entender um pouco mais sobre esse negócio de magia. Porque eu nunca levei em consideração a magia como algo bom. Eu sempre achei a magia algo meio inútil. Porque a magia é um negócio, você usa, pum, ele faz um negócio, ela acaba e acabou. O meu machado só acaba quando meus músculos se atrofiam. Aí ele Só pega- que independente de quanto músculo eu tivesse, a gente enfrentou um inimigo que sem a magia, ele seria inútil. Aí ele pega e fala assim, então vocês encontraram Freising, o devorador de heróis. Muitos falaram dele. Tipo, Devo dizer que não devorou nenhum herói nosso não, viu? Tinha 3 heróis devorados lá dentro, já tava lá devorado quando a gente chegou. e ele pega e fala Mas- assim, provavelmente eram os outros que eu mandei. Aí ele pega e fala assim, a magia, Lockfar, pode não ser totalmente compreendida. Você vê que ele vai falando com essa voz. E vai continuar trabalhando, fazendo os bagulhos lá. Sabe quando a voz é distorcida? Que nem eu falei, a voz Aham. não é dele. É alguma coisa Sim. que ele tá invocando. Sim. E ele fala assim, eu, por exemplo, para saber fazer a magia, eu estudo mais de 20 horas por dia. Com pergaminhos e lições. Outros sentem a magia de dentro deles. Outros conseguem conjurar por alguma coisa, por alguma fé. Mas a magia em Atlas, em Gaia, tem uma origem. Geralmente ela vem de Gaia, o espírito do orbe, sabe, do planeta. E ela Só não mais precisa uma coisa. ser entendida, mas ela precisa ser respeitada. É isso que eu tô começando a ver. E eu acredito que quanto mais eu respeito, mais eu quero entender.
Multiclasse a caminho. Não. Eu já tava imaginando já. Vai lá. E por que essa capela se chama de Catedral do Fogo? Ele pega e fala assim. Ele pega um livro e fala assim: você quer ler sobre isso ou você quer que eu te conte? Bom, para você me contar, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Para você me contar é demorado? Ele pega e fala, já joga o livro de lado e começa a falar, sacou? Aham. Aí ele pega e fala assim. Ele já tinha contado essa história pra vocês. Ele pega e fala assim: existem 5 capelas, 5 templos ao redor de Atlas. Atlas é o continente, só lembrando. Um do fogo, outro do ar, outro da terra, outro do trovão e outro da água. Por eras atrás, o pessoal daqui louvava o deus fogo, né? Que seria um deus elemental. Por mais que a gente não via o deus fogo. Porque os deuses que a gente conhece são Kali, Kote e Gaia. Né? Kali, a deusa que fica em Lápis, e Kote, a deusa de Zor. E Gaia sendo a deusa criadora. Porém, os gnomos da Floresta Ambar meio que começaram além de louvar Gaia, louvar os elementos. E esses elementos se mostraram presentes. E por isso que foram feitas as catedrais do fogo, da terra, da água, do ar, do trovão. Fogo, terra, água, ar, trovão, isso. Aqui, o fogo, mesmo a gente está numa região gélida, o fogo retribuía o nosso louvor e nos dava uma região quente e fértil. E aí entra a história do Mirgo, que ele veio os dragões queriam essa região, aí o Mirgo deixou gélida para conseguir derrotar os dragões. Muito interessante. Bom, esse livro, você pode deixar comigo? Ele pega e fala assim: eu já li mais de 3 vezes esse livro. Te entrega. Os elementos e a sua história. Então tudo bem. Eu vou ficar com ele, depois eu leio. E vou dormir. Beleza. E quando vocês acordam revigorados. E aí eu preciso saber de vocês. Vocês de fato vão ganhar um nível. Da Li Huan eu vou precisar saber se ela vai upar nível de monge ou se vai upar nível de clérigo. Guilherme, do Basteu, eu preciso saber se vai fazer multiclasse ou vai ganhar um nível de monge, de druida. E a mesma coisa pro Lockfar. Eu vou manter o druida. Agora que eu consigo virar besta de nível 2, agora o bagulho vai ficar louco. Só que é o seguinte, vocês uparam. O Balassar e o Ongor não uparam. Tá bom. Ô, mestre, uma pergunta. Ataques com dano radiante. É ataque mágico, dano de luz. Mas dano de luz não é, obviamente, não é a mesma coisa que Igni. Não é. É de luz mesmo. Não. Tá. Putz, agora eu... Ô, mestre, eu sempre me embolo nisso. Tecnicamente, subir de nível significa Ficar mais forte. que eu vou ganhar só o que tá na minha ficha. Tipo, eu não aumento minha vida, meus pontos. Não, você aumenta a sua vida sim. Vocês ganham um dado cheio de vida da classe que vocês vão upar. Tá. E meus pontos de proficiência, essas coisas? Não, isso não muda. Só mudaria... Eu sei que minha proficiência foi de 2 para 3. Mas isso foi no nível 5. A proficiência no nível 6 continua mais 3, é normal. Teoricamente vocês ganham só mais vida É verdade. e habilidades da classe de vocês, né? Eu vou colocar mais um de monge. Então eu vou pra 5 de monge, aí eu ganho mais um em proficiência. E ganhou ataque extra.
Os meus ataques de artes Não. marciais vão pra ser pra um D6. Mais um em proficiência? Não, a sua proficiência já é mais 3 normalmente, tá, Leon? Não, cara, É que não é segue. 2. Não, a é? proficiência não segue classes, ela segue nível. E seu nível já era 5, entendeu? Então você já tava Ah, com mais tá. 3, tá? Então tá. Mas então, pelo menos os meus ataques vai pra um D6. Vai pra um D6, isso de fato, tá? Tá? E aí eu ganho ataque extra. Ou seja, 3 ataques por turno. No Uhum. mínimo. Porque eu posso dar até mais, né? Acho Dependendo que aí. você vai poder dar 2 ataques normal, e aí você pode gastar o seu artes marciais, aí seriam 3. Ou E os você ki? pode. Ou você pode gastar um ki e fazer a torrente. Que aí dá que são 2 golpes desarmados. Porque assim, você só pode ter uma ação bônus. E aí essa ação bônus ou você faz pro ataque marcial, entendeu? Pra arte marcial, ou pra gastar ki pra fazer sua torrente, sacou? Ou aliás, ou sua torrente, ou sua defesa paciente, ou seus passos do vento, se não me engano. Entendi. Então, no caso, vamos supor, ou é entre artes marciais ou é ki. Mas Exato. o ataque normal e o ataque extra estão sempre. Exato. São duas ações mesmo. Eu tenho agora 5 pontos de ki, tá? Beleza, 5 pontos de ki. Eu acho que o ponto de ki é por, tipo, é isso mesmo. 7, 8, 9, 10, 11, né? Ele acompanha seu nível de monge, né? Meu nível de morte. Tá bom. Tá. Blockfire, o que você vai fazer? Me bate, me xinga, me joga na parede, me chama de lagartixa. Pedro, ó, você viu que não é nem mestre. Pedro, pensei Tá. em 2 coisas, mas eu pensei muito agora. De Tá. verdade. Então, vamos lá. Inicialmente, eu pensei um multiclasse bárbaro clérigo. Todo mundo querendo fazer clérigo. Tá, mas pra você fazer clérigo, você tem que ter pelo menos 13 de sabedoria. Era aí. Ah. Eu tenho 14 de sabedoria, moleque. Beleza, calma lá. Sem Calma problema. lá. Beleza. Ou... Eu só não vou deixar ser da luz. Vai ter que ser de outro arquétipo, entendeu? Beleza. Mas, ou, o que eu pensei? Ah. Paladino. Ixi, paladino você tem que ter 13 de carisma e 13 de força, que obviamente você tem. Cara, de quem não tem carisma. Deve ter Tem 12. 11, Fodeu. Sabe por quê? Sabe no que eu pensei o paladino? Eu fiz uma paladino uma vez. Eu não sou muito fãzão de paladino, mas eu fiz paladino uma vez. Uhum. Divine Smite. Divine Smite é o bicho, né? Mas Divine Smite é no nível 2. Mas eu preciso do nível 1 pra ter o nível 2. É, isso é verdade. Sentido. A matemática bate. Não tem como discordar quando o cara tá certo. Pra quem não sabe o que é o Divine Smite, no nível 2 de Paladino, Negócio roubado. Quando eu bater, eu posso adicionar mais, além do meu dano, mais 2d8 de dano de luz. É. A mais. Gastando um espaço de magia de nível 1. É isso mesmo. Não, mas aí que tá, cara. Algumas regras eu prefiro seguir. Não. Você precisa segui-las. Até porque eu vou conjurar a partir de. Entendeu? Exato, Carisma. Então não vai. Uma dúvida de iniciante como eu sou. Uhum. Em bichos, como a gente enfrentou esse elemental de gelo, o dano de luz não surtia efeito, Tá, dando spoiler, surtiria. Ele é imune a ataques não mágicos aqui, cara. Aquele bicho lá. Então poderia ser de fogo, poderia ser de água. Ó, só vou fazer uma adenda agora. Agora que eu sou nível 6, todos os meus ataques em formato de fera são ataques mágicos. Tá vendo? Melhorei pra vocês, hein? Olha só. E aí, Lockfire, eu preciso de uma decisão pra gente poder seguir a história. Não, eu vou seguir como
Clérigo. Clérigo. Clérigo dá, é porque já no nível 1 você já tem que escolher teu arquétipo. Você tem... Eu vou tirar luz, porque luz é da Li Huan, então eu realmente vou tirar. Sim. Você pode ser da tempestade, da vida, da natureza, da enganação e da guerra. Da guerra? Óbvio. Então beleza. Você é um filho da mãe mesmo, você não encadernou o livro que eu te dei ainda, né, velho? Não. Não, você não. Vou falar que, nossa, sim. Não, definitivamente não. Desculpa, tá aqui. Mas não. Nesse momento, você já pode colocar uma magia pra você. Anota num papel aí do lado, tá? Deixa comigo. Um papiro. Coloca aí, escudo da fé e favor divino. Escudo da fé e favor divino. Favor divino. Fora isso, você ganha mais um negócio chamado conjuração. Aí você vai ter que escolher... Você tem quanto de sabedoria? Você falou 14? 14. Você vai escolher mais 4 magias e 3 truques. Tem que ser de clérigo. Tá. E você tem 2 espaços de magia de nível 1. Tá. Mais coisa você ganha. Tô falando. Você ganha proficiência em armas marciais e armaduras pesadas. Mas eu já tenho. Beleza. Opa, alguém rolou. Peraí que eu acho que já tem. Tá de boa. Foi mal. Sem problema. Você ganha uma habilidade chamada Sacerdote da Guerra. A partir do seu primeiro nível, seu deus lhe envia ondas de inspiração enquanto durar o seu engajamento no combate. Ao usar a ação atacar, você pode realizar um ataque desarmado como ação bônus. Você pode usar as características uma quantidade de vezes igual ao seu modificador de sabedoria e depois ter que ter um descanso longo. Beleza. É isso que você ganha. Então, se puder, já dá uma olhada nas magias de clérigo. Tá. Vamos fazer tudo agora, vai? Já que a gente fez essa parada pra upar. Tá, eu tô na minha ficha. Tá, eu anotei num papel, mas eu posso colocar aqui nas características e traços? Anota em algum lugar, só pra depois eu coloco no lugar certo. Tá bom. Aí você vai na página 208, Tá, tem magias de clérigo. Tá. Aí é o seguinte, esse escudo da fé e favor divino são magias de nível 1 que sempre vão estar preparadas independente das outras, beleza? Certo. Neste momento eu preciso que você escolha 3 truques, porque esses você não muda nunca. Tá? Você pode escolher entre acudir moribundos, chama sagrada, luz, orientação, reparar, resistência e taumaturgia. Tá, mas aqui nos truques de clérigo não tem alguns que você disse, tem outros. É que você tá no coisa de fã, né? É no Biblioteca Élfica aqui. Não, esquece isso aí. Tá, então fala de novo, desculpa. Acudir os moribundos, chama sagrada, luz, orientação, reparar, resistência e taumaturgia. O que chama sagrada faz? Você quer tem, que eu leia? Tem? Que eu leio, Devo ter. Tem. Chama sagrada. Eu não tenho ela aqui como magia. Aqui assim, na minha frente. Ô mestre. Oi. Aproveitando o momento, você pode criar outra ficha de um bicho pra mim rapidão? É o próximo felino que eu posso virar. Fala aí. É o tigre dente de sabre. Beleza, já eu crio ela pra você. Tamo junto. Chama sagrada, uma irradiação instantânea semelhante a uma chama e irrompe em uma criatura à sua vista, no alcance da magia, e o alcance é até 18 metros. O alvo deve fazer uma salvaguarda de destreza e se falhar, sofre um D8 de dano radiante. O alvo não tem benefício algum de cobertura para essa salvaguarda. É isso que ela faz. Beleza, então vai ser... Mano, pega chama sagrada, pega resistência... Eu pensei em resistência já. E pega luz também, que sempre é bom. Tá. Luz.
Agora você... Chama sagrada Isso. e resistência. E agora você prepara já 4 magias. 3 magias, né? Você tem 2 de... Nível Tem bênção, tem comando, tem criar ou destruir água, tem curar ferimentos, detectar magia, detectar bem ou mal, detectar veneno, escudo da fé que você sempre tem, infligir ferimentos, palavra curativa, perdição, proteção contra o bem e o mal, purificar alimentos e bebidas, raio traçante e santuário. Eu já vou falar, coloca essas daqui que eu vou te falar, e essas você pode mudar conforme outro dia, tá? Essas você prepara. Tá. Coloca aí. Alguém de vocês já pegou curar ferimentos? Quem tem, eu acho, Eu peguei. O Rungor também tem, eu acho. Eu tenho tudo. Bota em, Eu sou druida. bota em infligir ferimentos. Bota proteção contra o bem e o mal. Isso eu tenho. E raio traçante. Ah, você tem proteção? Eu tenho. Raio traçante é o raio guiador que eu te falei, aquele lá. É aquele mesmo. Esquece a proteção contra o bem e o mal, então coloca santuário. Então, e aí, pra deixar aí escolhido também, escudo da fé e favor divino. Aí fica tudo no lugar certinho. Tá. É isso, aí você vai ter que ler. Eu não posso fazer isso por você, beleza? Deixa comigo. Tigre dente de sabre, vou fazer a ficha. Nossa, tigre é roubado, hein? Esse aí é roubado, hein? Personagem. All players. All players. Eu vou colocar aqui pegar. É porque como eu sou premium aqui, eu posso pegar a ficha do Roll20 e jogar nela, entendeu? Ah. Cyber Tufo. Peraí. Você sabe mais ou menos de inglês? Ah, eu tenho em português também aqui, eu só precisava dos atalhos, sabe? Tá ali, ó. Já fiz ela lá pra você. Tamo junto. Ô Pedro, só uma coisa, você falou ataque desarmado, viu? Mas aqui fala ataque com arma. Sobre o sacerdote da guerra. A partir do primeiro nível, ONIS de inspiração enquanto seu engajamento em combate. Ao usar um ataque, você pode realizar um ataque armado como ação bônus. Desculpa. Não, é que você tinha falado desarmada e eu tô lendo aqui agora, eu falei, ué. E outra, não faz sentido eu ser desarmado sem ser monge. Vou dar soco nos outros, não. Beleza. E a divindade Fechado? da guerra, né? Fechado todo mundo? Sim, por Fechado, mim. trancado com Deus. Quem precisa preparar magia já preparou de hoje? Se Aham. oração e o caralho. Beleza. Cara, vocês veem que aparece o Traud. E quando ele tá saindo da salinha dele, o olho dele vai voltando ao normal e as mãos dele vai voltando ao normal, sabe? E ele aparece com um orbezinho, igual o que vocês já tinham, com esse... tipo uma esfera do dragão, com esse triângulo dentro, sacou? Meio que bem no meio e tal. E aí ele vai falando pra vocês, tipo... Você vê que ele tá bem cambaleando, parece que ele usou muitas forças dele pra fazer isso. Ele senta na coisa dele e ele dá um sorriso e fala em voz baixa: eu vou ter a minha filha de volta. Tá? E ele pega e vai entregando. Enquanto ele vai sentando e vai falando isso, ele vai entregando o orbezinho na mão do Bastet, tá ligado? Ele bate assim na sua mão e senta. Aí ele pega e fala assim: agora... Eu pego assim. Agora vocês têm o que é preciso. O que vocês precisam. Não se preocupe. Senta, toma um chá, descansa. Logo mais a gente traz sua filha e essas moças que foram levadas de volta.
Aí ele pega e fala assim, vocês precisam de mais alguma coisa? Ali Juan levanta e... Vai, pra mim agora que eu tô descansada, tá perfeito. Eu posso chutar a bunda de qualquer bicho de novo agora. Beleza. Eu também não preciso de nada não, eu me sinto mais forte agora. Ah, mestre, peraí, falta uma parada. Desculpa. Uhum. A vida. Como é que Uhum. faz aqui? É um D8 tem que Dado jogar? cheio, seu. Ou é um dado cheio? Ah, é dado cheio. Deve só somar mais 8. E vocês ganham um dado a mais de vida, sabe aqueles dados de vida? Hugo, só que esse dado de vida que você ganha é um D12. É um D8, desculpa. Tá bom. Então você tem 5 D12 e um D8. Que dado de vida é esse? Dado de vida é o que tá logo abaixo de... Sabe o que vocês tá. jogam pra ganhar vida em um descanso curto? Aham. Inclusive vocês gastaram alguns no coisa. Então aumentou um dado de vida. Não, você já tinha colocado 6. Já tinha 6 aí, você aumentou pra 7 agora. É 6. Mas só. tava 6 desde sempre, velho. Tava 6 desde... Ah, não. Ah, Aumentou verdade. pra 6 porque você mudou teu nível ali na ficha. Tá. Tá. Faz sentido. Mudou sozinho. Não, beleza. Gostei da multiclasse do Lockfar. Inclusive é justamente o multiclasse que eu vou fazer com o Godric, né? Ele vai ganhar essa multiclassezinha aí daqui. Só que é o inverso, né? Vai demorar um pouquinho pra ele, mas é isso aí. E é isso, ele pega e fala assim. E de repente vocês acordam e de repente vocês começam a escutar lá fora. Ei, sim, vamos. Alguma movimentação. E aí eu vou lá fora pra ver que palhaçada é essa. Eu já saio lá fora metendo o pé na porta. Dá licença que agora eu sou quase um deus. Não, mentira, eu não faço isso não. Eu Falando falo alguma nisso- coisa relacionada ao meu deus. Seu Deus, cara, você vai ter que escolher. É igual o Lihuan escolheu a vida. Tudo Você vai bem. ter que escolher, por exemplo, você pode escolher Zor diretamente, que é o deus do sol, né, que tá lá no sol. Você pode escolher, por exemplo, a coragem. Pode escolher... Eu não vou deixar a guerra porque esse deus nem existe ainda. Mas Tá. coragem. Beleza, você vai escolher a coragem, então. Ou o fogo também poderia ser, porque você entrou em contato ao templo do fogo. Eu deixaria ser o fogo. Entendeu? Sim, beleza. Mas esse é um deus bem primitivo, tal. Conforme você dormiu, Ótimo. você Nossa, viu uma acabou. chama no seu sonho, sacou? Enfim, ele não é igual à vida, que não é um deus tão primitivo. Ele é bem primitivo pra você. Mas enfim, mais pra frente a gente faz esse roleplay. Vocês veem que é um pessoal que tá até com uma roupa meio igual. Eles pegam e estão afiando machados, tá ligado? E eles falam, se eles foram, nós também podemos ir. Da outra vez a gente tinha, sei lá, a gente voltou sem nada, mas dessa vez a gente vai conseguir. Eles estão lá se aprontando pra sair. Aí eu chego lá pra eles e falo assim: ora, meus bons, venham todos, me deem a atenção de vocês. Eles pegam, olham assim pra você. Eu acho que todos vocês estão com um pensamento bom, mas vocês precisam de um líder. Lihuan, vem aqui. Aí eu chego assim, batendo na lança e falo assim. É o seguinte. Vocês não vão. Viu? Isso que é um líder. Aí pega e fala assim, como não vamos? Nós podemos pelo menos te ajudar a chegar pra lá mais rápido. Não. Vocês riram de Troud quando chegamos. Sim, Vocês mas... não entenderam o sentimento dele. E outra. Sentimentos dentro de uma batalha pode ser perigoso. Vocês podem, além de estar arriscando a vida de seus parentes que foram levados do que as suas. Eu sei que vocês estão dispostos a dar suas vidas pelas vidas dos seus parentes. Mas você acha que se a gente trouxesse seus parentes de volta, se vocês não estivessem aqui, vocês acham que eles seriam felizes? Não entendi a última coisa que você falou. Se trouxer de volta aí... Se a gente trouxesse de volta
os seus parentes, e vocês não estivessem aqui porque vocês foram mortos em batalhas, vocês acham que eles estariam felizes? Eles pegam, abaixa a cabeça assim. E vem aquele polar que você falou, sabe? Aham. Ele vem segurando um machado assim, com uma ombreira, sacou? Essa ombreira dessa aqui e tal, tem um símbolo de algum clã. Ele pega e fala assim, ele bota a mão gentilmente no seu ombro e pega e fala assim: mas vocês foram. Vocês estavam certos. Nós sabemos do cemitério ali na frente. Nós vamos ajudá-los pelo menos a passar de lá. Então deixaremos com vocês. Não neguem a nossa ajuda. Nós erramos ontem. Não queremos errar de novo. Aí eu intervenho. Eu chego até o Polar e falo assim, isso é realmente muito nobre. Mas eu só quero que vocês tenham o seguinte pensamento. Não é porque nós conseguimos que vocês vão conseguir. Não importa. Nós vamos ajudá-los, pelo menos até o cemitério. Ótimo. Depois Essa ajuda é bem-vinda. Ele pega e fala assim, depois de lá, de fato, nós explodiremos por conta da nossa runa. Lembra que tinha a runa lá? Sim. Aí eu falo de novo, por enquanto, porque isso aí eu vou tirar de vocês, eu vou fazer uma tatuagem aqui em homenagem a vocês, dessa runa aí. E é isso aí, eles estão prontos pra seguir. A Li Juan só olha pra ele assim, que ele é maior do que ela. Ela bate forte, bate firme a lança no chão, respira fundo e fala assim, é o seguinte, então. Tudo bem, eu não vou conseguir fazer com que vocês não vão. Vocês não vá. Mas então, não atrapalhem. Certo? E cuidado com as emoções de vocês. Isso pode ser crucial na hora da batalha. Outra coisa. Vocês estão acostumados a ver por cima da botina e vocês não veem o pé da pessoa. E eu saio andando. Você vê o Polar olhando, levantando o machado pros outros, tá ligado? E eles, o clã dos lenhadores, não sei o que, papapá, e vai. E ele segue. Vamos chutar a bunda de todo mundo! E vocês começam a sair correndo, sabe, naquela caminhada mais rápida. E vocês chegam no cemitério, tá ligado? Levantam os zumbis de novo. Esse pessoal toma a frente de vocês, eles não deixam vocês batalharem. E eles vão só na machadada. E dessa vez até mais zumbis se postaram à frente, sacou? E eles pegam e falam assim, a partir daqui é com vocês. Vão, não se importem, tá ligado? E vocês passam no meio deles, que eles abrem tipo um Noé com vocês, tá ligado? Vocês passam e chegam novamente na fortaleza. Eu não vou falar pra vocês fazer um monte de teste pra passar, não sei o que. Então eu já vou direto, tá? Vocês chegam no mesmo lugar que vocês estavam, beleza? Então eu vou até mudar o mapa. Deixa eu pegar a câmera que tá streamando, colocar pra cá, legal. Só vou apagar esses... Não, acho que até faz sentido deixar esses corpos aí. Cadáveres. Os cadáveres aí. Vocês podem só se postar no lugar de vocês, tá? Vou colocar vocês aqui, ó. Aumentem a vida, se tiver errado. Quanto de vida a Li Juan tem? Agora 53. Então já tá certo. Acho que já tá certo, então. Ô mestre, a gente encheu a vida, né? Encheu a vida, é isso que eu ia falar. Eu coloquei mais 11. Eu tinha certo, 75 total, coloquei mais 11, que é 8 mais 3 que eu tenho de modificador de Constituição. Beleza. É verdade. Faltou o meu modificador. Então bota. Pera aí, Constituição mesmo? Deixa eu ver, deixa eu conferir. No quadradinho azul de vocês eu coloquei eu coloquei a C de vocês, tá? A CD, aliás. A CD. CD não, CA, isso. CA. Caralho, tem 14 classes de dificuldade. Bravo. Quanto que você tem de armadura, o Baster? 18. 18? Não, de armadura. Não, minha CA é 18.
18? É, lembra que a gente negociou aquela armadura lá, do rolê dos dano crítico e pá? Eu não lembro não, mas tá beleza. Eu realmente não lembro não. Beleza, deixa lá. É. Tá bom, beleza. Vai, Vocês é forte. veem aí o que vocês sabem que agora é o freezing, os caras congelados, caídos, zumbis e os esqueletos. Beleza. Bom, eu já vou andando na direção do portão e falo, gente, A orbe tá comigo, hein? coloquem as orbes nos lugares. Se Aí eu falo, posicionem. Lugfar, já se posiciona porque vai que, né, do outro lado ali estão surpreendidos novamente. Não, filho, agora o fogo tá comigo. Eu tô com fogo, eu tô com fogo. Tá com fogo no rabo, Lockfire. Fica calmo. Quando vocês O colocam, outro tava com Rungor, né, só pra... quando vocês colocam nos locais, vocês vê esse gelo todo se derretendo, se desfazendo, até ele virar uma bolinha que roda num eixo vertical e some e faz alguns floquinhos de neve caindo, saca? Aham. Uma porta se abriu. Uma porta se abriu não, uma porta tá aí na frente de vocês. Totalmente de pedra. É uma pedra bem clara, saca? Não é gelo, mas é uma pedra clara, porque o lugar que vocês estão não é úmido, né? É gelado. Então... E é isso aí. Eu vou empurrar a porta. Ela se abre facilmente com a Alihuan empurrando? Pode fazer teste de força aí. Deixa comigo. Aí eu vejo que a Alihuan não consegue. Eu chego velocidade e pulo com os dois pés na porta. Vai lá, Sou um clérigo? Sou, mas ainda sou um bárbaro. vai lá. Você é mais bárbaro do que clérigo ainda. Não, sem dúvida. Vai Teste lá. for. Isso. Isso, né? Não sei se era pra fazer, mas eu fiz. E aí, mestre? Não, tudo bem. Eu imaginei assim, esse 8 foi mais pra ajudar o Lockfire. É que é. Mas acabou não ajudando muito. Mas o 18 é suficiente. A porta faz... Tá ligado? Ela dá uma abertinha assim. Vocês veem que se vocês continuarem empurrando, ela vai abrir. Ah, não. Imaginei a cena. Nós dois correndo pra empurrar a porta. Lihuan corre, bate os pés, cai, eu aí depois eu vou lá e bato o pé. E a porta abre. Isso aí. Tá abrindo. Beleza. Depois vocês abrem, vocês podem entrar se quiser. Ô, mestre, é muito escuro lá dentro? É escuro. Não tem luz natural nesse local. Ainda Vocês bem que vão- eu tenho visão das night, né? Quem não tiver visão noturna vai precisar acender tocha e assim vai. Fazer um truque chamado luz. Aí, né, fazer o quê? Já que vocês hackearam as coisas, né? Essa Então, luz ó, o Lockfire pode usar luz, não pode? é o que ele Já faz. usei. Ah, tá. Ele cortou o Discord. Deixa eu só ler aqui, pessoal, que eu de fato não li coisa por coisa que acontece. Então, Tá. Mas, mestre, então eu vou usar um truque chamado luz. Ai, quantas vezes você me ouviu falar isso, Pedro? Nunca, né? jamais. Eu não sou muito fã, mas eu já fiz personagens mágicos, mas não é É. muito minha praia, não. Eu uso um globo de luz, eu converso com os... Meu Deus Deus fogo. Não converso não, né? Eu Você sente clamo o- ele não me responde. Mas aí eu vou lá e tipo... Mas você sente algo no seu coração quando você faz isso, sabe? Não, mas eu tô fazendo uma magia, isso pra mim é muito difícil, tá ligado? Aí, a minha força pra fazer um truque. Beleza. Pum. O que vocês veem aí, gente, seria um hall normal de um castelo. Aí poderia ter talvez uma mesa de jantar e tal. Mas o que vocês veem à sua frente é uma rachadura que foi feita, pode ser com o passar dos tempos. Sem um teste específico, vocês não sabem se isso foi faz tempo ou não. Mas tem uma rachadura aí de 3 Isso que eu ia metros. perguntar, a gente sabe Tem a 3 distância metros. dela. 3 metros. Por mais que aqui, ó, esteja menor, tá? Eu vou fazer que o mínimo são 3 metros de rachadura.
E a porta, uma porta aqui à direita de vocês. Beleza. Entra eu e a Lihuan primeiro, né? Tudo bem, aí é com vocês, não vou... Tá. Neste momento, a ordem... Quando for importante, eu falo pra vocês, ó, a ordem é importante e tal. Tá. Ô, mestre, eu tenho aquela corda que eu pedi de volta, né? Tem. Você viu, gente? Viu? Vocês têm uma corda. Beleza. Ô, Lihuan, vamos fazer o seguinte? Me arremessa. Mas eu vou amarrar uma corda em você. Tem algum lugar pra amarrar, mestre? Ou posso amarrar só em mim? Eu realmente vou arremessar ela. Não tem lugar pra amarrar. Então Deus, vou amarrar em mim, vou dar pro Bastê, vou amarrar em mim, segurar eu e Bastê, e eu vou arremessar a Lihuan. Aquele esquema, tipo assim, no mínimo, ela vem correndo, eu com a mão assim, tá ligado? Ela pisa e eu... Faz assim, já que você vai ajudar ela a fazer o salto, você faz com vantagem um teste de atletismo, Lihuan. Você vai jogar ela ou você vai saltar? Ela vai saltar? Acho que ele vai Não, vai ser, assim, ela vai saltar, mas é tipo assim, ó. Eu vou ficar aqui esperando. Aí ela vem correndo, pisa aqui e vum. Você tem que fazer de atletismo, eu não posso fazer de acrobacia. Eu acho que não cabe a acrobacia, cara, porque é uma coisa que você tem que correr com força e se jogar, entendeu? Mas ela vai rolar o que? Ela vai rolar... Tá, beleza. Atletismo. Entendi. Você prefere que eu te jogue mesmo, Lihuan? Porque eu tenho força pra cá. Vai dar na mesma. Ô, pera aí, deixa eu olhar pro Bastê e perguntar uma coisa. Bastê, você tem uma magia que eu me lembre? Que alguma Sim, coisa eu sei. Destreza, É isso que eu queria saber. Vocês querem ficar assim na brutalidade, entendeu? Ou eu posso fazer vocês pularem mais fácil? Não, quero na brutalidade. Então, se a Lihuan concordar, vocês vai do jeito de vocês. Desculpa, o bárbaro dentro de mim não desanima. Não, é por isso que eu tava perguntando como aconteceria, sabe? Pra saber se era possível, se ia fazer sentido usar essa magia. Mas se vocês querem desse jeito, eu vou só assistir. Eu olho pro Bastê, aí eu olho pro Logfar, aí eu olho pro Bastê, aí eu olho pro Logfar, aí eu falo assim, me arremessa! Eu vou pegar a outra ponta da corda, então, pra ajudar. Então, quem tem que fazer se eu arremessar, vantagem? Não, vantagem não, nunca, jamais. Você vai então, fazer um teste. ó, quando eu falei me arremessar, eu quis dizer, cara, aquele esquema, tá? De pezinho e jogar. Tá. Então você vai usar atletismo com vantagem. Qual é com vantagem? Eu tenho menos de atletismo, mestre. É o que eu tô falando. Eu arremessar, eu tenho mais 6 de força. E vocês estão sem independente, tem uma corda amarrada, você não vai cair, não. Confia. É que você tem que arremessar e segurar a corda depois. Não, meu Bastê tá segurando a corda também. Eu tô segurando uma ponta. O Bastê tem quanto de força, Bastê? Menos 1. Mas já é alguma coisa. Não, o 20 menos 1 é bom ainda. Vai lá. Lihuan, você é a mais prejudicada. Agora falando como Hugo, não como Logfar. Se você quiser, eu te arremesso. Se você quiser pular também, eu tô aqui pra ajudar. Por isso que eu tô te dando a vantagem do te ajudar. Eu sempre posso usar salto em você, tá? É 3 vezes mais o seu poder de salto, mas tudo bem. Eu acho que é bom você usar em pessoas que não... Eu queria usar no Logfar, porque ele é um bonecão gigante. Então usa essa porrada em mim, eu pulo aí. Eu tenho atletismo bastante. E se eu usar... Logfar. Oi. Eu vou usar em você. Você pula pra lá. A Lihuan corre, pula e você puxa a corda e ela vem pra você. E se vocês dois segurarem a corda e eu pular? Não. Eu e a Lihuan, a gente
A gente não é muito forte, né? Gente, eu tenho mais 6 de força e mais proficiência em atletismo. Eu sou tipo o Dani, o Diego Hipólito, quase. Ah, eu olho assim pro Logfire, eu faço assim, eu dou a distância. Aí eu falo, Logfire, fica aí, na posição do impulso. Beleza. Eu vou pular. Então vai. Foda-se. Já tá com a corda, né? Rola a Tá com a vantagem. corda. Você tá com a corda, eu tô com a corda, o Basti tá com a corda, o Rungor tá sentado em cima da Tá. corda. Atletismo, ajuda. Obrigado, moleque. Boa. Claro. Não sei, Por que meu que vocês já estão julgando que deu certo? Eu Não falei, entendi. ó, em minha defesa tá gravado. Eu falei, vamos ver como é. Calma lá, não é assim. Eu vi a cabeça balançando, que sim. Não, tudo bem, pode pular. Mas agora é assim, Obrigado, você tá Deus. lá do outro lado com uma corda. Aham. Sozinho. Não tem nada pra prender, né? Não. Tá. Amarra na porta. Se a porta ceder, ela abre. Se ela não ceder, a gente consegue atravessar. De qualquer jeito, a gente ganha. Bárbaro falando. Dá pra fazer isso? Não. Não parece que A ele é tão ruim, maçaneta na da verdade. porta é bem ruim pra amarrar alguma coisa. Eu tô ouvindo isso, hein? Quando a gente for quebrar, eu quero ouvir essa maçaneta quebrando, hein? Não, essa maçaneta, diferente da porta que vocês entraram, imagina que essa aí é uma fortaleza que estava em cima de uma montanha. Então vocês entraram na montanha e essa primeira porta seria a porta da fortaleza. Mas agora vocês já Beleza. estão dentro. Essas portas Beleza. aí são de madeira, não é muito Aham. nossa. Passa as Bom. portas até abertas. Eu falando com o meu ponto negativo de inteligência, o -1 de inteligência, eu falo o quê? Gente, ali o ano não vai conseguir amarrar nada. Eu vou ter que pular. E já começa a pegar distância. Tá ligado? Vai lá. Já vou. Ai, Ô, meu Hugo, Deus. você não vai querer que eu use salto, é isso, né? Não, você. deixa com o pai. O pai Presta, tem o pera. domínio. O pai tem o Mestre. domínio. Enquanto ele tá dando essa distância, eu quero dar uma olhadinha ali pra ver se tem tipo, alguma pedra, algum lugar que eu possa firmar meu pé. E Não, sentar. isso, Não, e eu já naquele naipão, já, ó. não, ó. isso daí eu até deixo, tipo, imagina que você coloca o seu pé dentro dessa fresta que tem aqui, saca? Sei, do lado de cá. É, e No caso, que é aí meio. pra segurar e tal. Isso, e meio que afirma ela. Sim, dou umas voltas no braço aqui, tava na sem- cintura, mas eu É já sem enrolo no conversa, é braço mais também. 8, é mais 8. Se for um cai no buraco, vocês me seguram. Vai lá, negão. Sem vantagem, sem Não. nada, tá? Não preciso. Se não for um, eu passo. Se você rolar com vantagem, eu vou considerar o da esquerda. Ai, Não, ele tô zicou. normal, tô normal. Ele zicou, ele falou a palavra. Tava proibido. 15? Caralho. Na rapa, hein, Lockfire? Ele falou a palavra proibida, mano. E passou. Nossa, E passou. cara. E passou. Cara, nessa hora você vem correndo, você dá uma escorregadinha, saca? No outro ponto você pisa Opa! um pouquinho na frestinha, saca? Do coisa. Mas Aham. consegue rolar e passar pro outro lado. Aí cai aquelas pedrinhas, É. tipo lá no fundo, assim. E Tá, vocês Você não Agora- escuta ela batendo no fundo. Aí eu, tipo, cara de desespero virado pra lá, assim, ó. Ninguém tá vendo, entendeu? Tipo, à frente, aquela. Aí eu recupero, viro pra ali, Juan. Você viu? De boa. Aí De boa. eu quero dar um high five com ele.